Boa tarde aí, pessoal. Aqui é José Santista, sobrevivente. Hoje eu resolvi vir fazer um vídeo para vocês aí, para enviar para todos meus amigos aí do Facebook, YouTube, para fazer alguns comentários, principalmente sobre o jogo que a gente tem hoje pela Copa do Brasil. Para a gente falar desse jogo, Santos e Bahia, que é hoje às 7 da noite pela Copa do Brasil lá na Bahia, a gente tem que começar falando do último jogo do Santos, da minha bandeirona lá atrás, e a gente tem que começar a falar sobre o último jogo do Santos contra o Bragantino. Todo santista que acompanha o Santos assistiu o jogo e a grande maioria logo comparou com o jogo que o Santos fez com o Ituano pelo Paulista. Aí, na cabeça da gente, a gente vai assistindo o jogo, vendo acontecer tudo aquilo, e a gente pensa assim, por que esse time um dia joga muito, outro dia joga com garra, mesmo jogando mal, joga com garra e consegue bons resultados. E tem jogo que o time acontece o que aconteceu, tanto contra o Ituano quanto contra o Bragantino. E o Santos também jogou muito mal contra o Vasco, quando ganhou de 1-0 com aquele golaço do David. Mas quando ganha, é aquele negócio, as críticas ficam brandas, né? Então, hoje, para falar de Santos e Bahia, é difícil a gente ser otimista, tá? A gente assiste aí nas redes sociais um monte de santistas que tem canal ou não, ou entrevistando pessoas, e chega na hora da pessoa falar um placar, lógico que ela vai falar que acredita numa vitória do Santos. Os placares são aqueles mais diversos possíveis, tá? No meu jeito de entender futebol, tenho 66 anos, sempre acompanhei o Santos. Eu até uns 30 e poucos anos de idade, eu ia em todos os jogos do Santos no estádio. Eu moro aqui na capital, São Paulo, Zona Leste, Vila Alconé, e muitas vezes eu ia para o Pacaembu, ia para o Morumbi, eu assistia até alguns jogos no interior, onde o Santos ia. Não, no interior eu ia pouco. Na Vila Belmiro eu ia quase toda semana assistir jogo do Santos. Tá? E vi o Santos com muitos times horrorosos. Naquela época, ali antes de 2002, ali anos 80, 90, em 84 o Santos ainda ganhou um Paulista. Depois teve aquela fase, logo depois que o Pelé parou, a gente ia para o estádio assistir jogo e o coro de todas as torcidas contra o Santos era o Santos já acabou. Quase todo jogo eu saía do estádio, derrota do Santos, escutando a torcida adversária, gritando o Santos já acabou. Tá? Depois de tudo isso, que todas essas torcidas falavam isso do Santos, a gente continua na Série A até hoje e a maioria dessas torcidas aí já foram para a Série B. Então, a gente não deve ligar porque o inimigo fala. Tá? O inimigo fala, não deve nem entrar por aqui, mas não tem como não entrar. Entra, mas tem que sair. Tá? O Santos é isso mesmo. O Santos é um Titanic. Ele vive, só que o Titanic afundou. Tá? Só que o Santos, ele tem eu acho que ele tem uma energia que é o seguinte: o Titanic, na mesma data que o Titanic afundou, o Santos foi fundado. 14 de abril de 1912. Foi a data que afundou o Titanic e nasceu o Santos. Talvez essa energia de sobrevivência
né, de imortal, incaível, inderrubável, tá? Seja o que segura o Santos, sempre na elite do futebol. Mesmo com um monte de presidentes ladrões que já dirigiram o Santos, muitos dirigentes, um monte de gente que trabalha no Santos lá só para parasitar o Santos. Um monte de gente que vive aí em canais de YouTube, que estão mais preocupados em ter poder lá dentro do Santos do que em apoiar o Santos. Eu já segui vários canais santistas, só não sigo mais canais porque não há tempo suficiente para seguir tantos canais, tá? Então, assim, eu entro nos canais, eu procuro conhecer o perfil, o que eles defendem, tá? E aqueles canais onde eu vejo que o perfil do canal combina mais com a forma que eu penso do Santos, que eu idealizo o Santos, eu participo, fico no chat, participando, dando opiniões, ouvindo, aprendendo, tentando passar alguma coisa de experiência para eles, né? É isso que eu, como santista da vida toda, é isso. O Santos já quase me matou do coração várias vezes, tá? Várias vezes. Em 95, aquele roubo contra o Botafogo, que tiraram o título do Santos. Imagina se tivesse VAR naquele jogo lá, o Santos teria sido campeão, tá? O primeiro gol do Botafogo, impedimento lixo, daquele lixo que fez o gol, tá? Ali estaria 0-0. Aí o Santos diz que o Marcelo Passos fez falta, foi quando o Santos empatou 1-1. Vamos que o VAR também anulasse. E lá no fim do jogo o gol do Santos seria o gol do título. De todas as formas que você analisa aquele jogo, o Santos foi roubado. Todas. Para começar, o presidente do Botafogo era o presidente do Ibope, que era totalmente ligado à Rede Globo. Pra você explicar mais alguma coisa, com o ódio que a Rede Globo tem do Santos. E a Rede Globo irradia para todos os outros canais. Hoje a gente está vendo assim alguns comentaristas que falam do Santos em canais fechados e até abertos, alguns que tipo eles sentem que tem uma dívida com o Santos, o quanto eles já foram omissos com o Santos e são até hoje. Então hoje a gente percebe que eles falam do Santos com um pouco menos, parece que um ódio, uma inveja, não sei, porque o Santos não é da capital, né? Então é isso, minha vida de torcedor. Aí eu chegando, quando eu abri meu canal de YouTube, esse canal de YouTube, quando eu abri, era um canal que eu tinha feito para política. Então eu falava muito de política. E nessa época aí, era a época, naquele negócio quando a Dilma estava para cair lá, aquele negócio todo que deu as pedaladas. Aí eu falei, vou fazer um canal e fazer uns comentários de política. Naquela época entrou umas 100 pessoas, mais ou menos, no grupo, né? E eu fazia vídeos com minhas opiniões e tal. Naquela época a gente podia falar tudo o que quisesse, né? Ainda havia democracia no Brasil, né? E a gente falava, né? Ouvia, falava tudo que quiser, era livre para tudo, tá? Aí aconteceu aquele negócio lá, lembra quando a Dilma foi, depois ainda chegou lá no fim, lá o juiz lá do caso lá, ainda conseguiu manter os direitos dela, aquela coisa toda. Então naquela época, esse mesmo canal, ele era um canal político. Aí depois foi acontecendo tudo esse negócio com a política, a democracia do Brasil. Hoje a gente, para não falar que a gente vive numa ditadura, hoje o Brasil tem uma democracia que deve estar 50-50. Tá? E aqui não é um canal de política mais, sendo que futebol envolve muita política, tanto política de clube, de poder de clube, tá? Quanto pessoas que usam um clube de futebol para tentar fazer o nome para depois ir para política, essa rasteira que aqui a gente tem no Brasil. Bom, concluindo, falar um pouco agora sobre a minha pessoa aqui. Quando eu comecei a entrar para os canais,
eu fico muito no chats, quando eu vou nos canais de YouTube santista, e nos canais eu colocava meu nome, José, né? Aí eu fui para uns canais, para outro tinha canais que abria para a gente falar em áudio e tal. Aí a gente falava, ô José, de onde você é? Eu falava, sou aqui do Yoncuné e tal. E aí você encontrava já outras pessoas que falavam em outros áudios, comentavam sobre você. Ah, José do Yoncuné, José do Yoncuné. Aí eu mesmo peguei essa coisa de José do Yoncuné e criei no nome do meu canal, eu começava a colocar meu nome como Zé Yoncuné. Então, os caras me chamavam lá, eu falava assim, mais fácil para todo mundo saber de quem está falando. Tá? Esse é o meu apelido, que ele foi criado praticamente em YouTube e redes sociais aí pelos canais, tá? Os meus apelidos, eu sempre fui uma pessoa que eu tive apelidos a vida inteira. Eu vou contar uma relação de apelidos para vocês rapidinho, desde que eu era criancinha. Quando eu era muito pequenininho, tinha uns 2, 3 anos, parentes, tá? As pessoas assim, porque antigamente aqui era uma vila que praticamente não morava quase ninguém, né? Tanto que a música que eu cantava quando ia para os lugares, eu cantava assim, moro onde não mora ninguém, tá? Aquela música lá do AGP. Aí, Tiquinho, aí foi crescendo, começaram a me chamar de Tico, foi crescendo um pouco mais de Ticão, tá? Aí foi para a escola. Chegou na escola, aí me colocaram outro apelido, que eu não quero nem falar o nome, porque eu não gosto daquele apelido que me colocaram, tá? Aí foram muitos apelidos, muitos nem precisa falar agora, o importante é falar daqui para frente. O que eu quero falar? O nome do meu canal, tá? Hoje o nome do meu canal é Santista Sobrevivente, tá? O meu canal já teve vários nomes, desde nomes políticos, e quando eu resolvi Santos, o primeiro que eu coloquei, acho que foi Santos Amor Eterno, né? O orgulho que nem todos podem ter, Santos acima de tudo. Nessa época, Santos acima de tudo, as pessoas começavam a confundir muito com política, que é aquela coisa quando entrou o Bolsonaro e tal, você não podia nem usar mais a gente não pode nem usar a bandeira do Brasil mais hoje. Tá? Se hoje você vem aqui, se pendura uma bandeirinha do Brasil ali atrás, junto com essa bandeira do Santos, os caras já acham que eu estou falando de política. Tá? Hoje não pode, com um monte de palavras você não pode falar mais. Tá? Isso porque os caras falam que é em nome da democracia. Isso. Absurdo total. Tanto que agora os caras que estão aí no poder aí estão trazendo ditadores e falar que o problema não é se o cara é ditador ou não, que é coisa da opinião lá, de como cada um defende suas coisas, né? Olha os absurdos que ele está chegando. Bom, então é isso. Hoje é Santista Sobrevivente, é o nome do canal. Aí outro dia eu estava no canal que eu gosto bastante, de um jornalista lá de Santos, que é o Wagner Frederico. Quando ele me conversou comigo, acho que foi num vídeo que eu entrei lá no canal dele, ou foi numa live dele antes, que ele perguntou, mas por que Santista Sobrevivente? Eu falei, óbvio, se eu não morri, né? Eu sou um sobrevivente, como todo Santista que está aí vivo, né? Aí eu fui procurar no Google o significado na íntegra ali do que é sobrevivente, né? Então diz uma coisa que é meio negativo, né? Que o sobrevivente é aquele que é quase sem vida, né? Que luta para se manter assim no limite da vida, né? Que não é o meu caso, mas a gente vive no limite de estar resistindo apoiando o Santos. Antes de eu chegar e ficar criticando o Santos, que nem um monte de gente faz, essa bandeirinha tá meio torta aqui, eu acho que é aqui a posição dela. Antes de ficar aí falando que jogador do Santos é tudo pé de rato, que o técnico é um burro, que não sabe escalar time, não sabe fazer substituição, antes de ficar só metendo o pau, tá? Eu prefiro estar sempre dando o meu apoio.
Tudo bem que às vezes, mesmo apoiando, a gente tem que chegar ali e falar assim, ó, eu tenho que falar sobre alguns problemas que eu estou vendo no time, no técnico, às vezes no presidente também, tá? Então a gente vai e comenta sobre tudo, tá? Quando eu estou conversando com amigos, santistas, tá? Que muitas vezes é até pelo Messenger, tá? Porque em grupos as pessoas entram muito pouco para pôr opiniões, porque muita gente não gosta de se expor de jeito nenhum. No YouTube, às vezes entro aí no... Hoje eu estou seguindo muito o canal do King Sports, que ele fala sobre todos os esportes, tá? Eu sigo muito pelo chat, e eu gosto muito, porque eu sempre pratiquei esportes a vida inteira, até meus 40 e poucos anos. Se tinha qualquer jogo, eu queria participar. Um que eu sempre tive muita dificuldade de participar era basquete, tá? Porque eu sou tipo aquele cara assim, que ou eu corro ou eu bato a bola. Eu não conseguia ficar batendo a bola andando. Um problema de coordenação motora, tá? Então no basquete eu tinha muita dúvida. Tá? Salão joguei muito, joguei handebol pela escola também, vôlei joguei também, esses esportes assim mais populares, né? Esportes na água eu nunca participei, porque para começar eu nado muito mal, eu dou 5, 6 braçadas a fundo, mergulhar eu consigo ir por baixo d'água enquanto eu tinha um pulmão bom, né? Já ficando velho, vai ficando tudo meio já complicado, né? E eu sempre fiz uma brincadeira com tubarão também, né? Eu sempre, quando vejo esportes amadores assim, eu sempre falo, pô, meu, você já viu tubarão e tal? E por coincidência, eu fazia a pergunta de brincadeira, a maioria das pessoas que participam de esportes com barcos, em geral, esportes no mar, a maioria deles já viram tubarão, tá? Eu achava que não era uma coisa tão, assim, comum de encontrar, né, assim, pelos praticantes de esportes no mar, né? E a maioria das pessoas, quem assiste o canal do Kim lá, quando ele está entrevistando pessoas que praticam esportes de barcos, né? Vários deles já contaram experiências de ter visto o tubarão, né? Acho muito interessante. Inclusive, eu aconselho vocês aí que gostam de esportes, em geral, seja lá qual esporte for, tem um monte de gente que pratica o esporte, representa o Brasil em vários esportes, às vezes tem pouco apoio, pouco patrocínio, são muito pouco vistos, tá? Que vocês entrem lá no canal do Kim, lá, se inscrevam lá, tá? Que ele faz um trabalho de divulgação de um monte de esportistas que ficam praticamente no anonimato, tá? Eles têm muita dificuldade para ter patrocínios, essa coisa toda, tá? Então é isso, King Sports, tá? Ele atualmente está se aproximando de 1.000 inscritos. Eu sei que quando ele bater essa primeira meta aí de 1.000 inscritos, o canal dele ele vai dar um salto grande. Então a todos vocês aí, se puderem ou não, se inscrevam no canal dele. Bom, é isso. Agora eu vou falar do jogo do Santos. Deixa eu colocar meu óculos aqui, porque aqui fiz um esqueminha. Tá? Santos e Bahia. O Bahia para mim não interessa, tá? Eu acho, bom, vou falar um pouco do Helma para depois falar da escalação. O que eu acho do Helma? O Helma é um técnico, aprendiz de técnico. Ele fala, pô, fui não sei o que no Fluminense, fui não sei o que no Inter de Porto Alegre, mas a gente percebe que o Santos é muito para ele. Ele tem medo de enfrentar os problemas que ele tem de bastidores com jogadores. Ele não enfrenta jogador, tá? Ele teria que chegar para o jogador, não importa o que o empresário pede, não importa se o presidente pede, ele tem que chegar para falar assim, ó, esse jogador que você quer que eu ponha ele para sair jogando, ele tem que começar no banco e entrar no segundo tempo se precisar, tá? Esse jogador, ele não está pronto para ser titular no Santos. Se o Helma fosse um treinador que não fosse aprendiz, tá? Por exemplo, o jogador vem do departamento médico,
Os caras querem empurrar ele para pôr no time, não sei porquê. Ele, pela experiência que ele tem com jogador de futebol, ele vai falar: eu não vou pôr para jogar, que eu vou pôr ele para jogar, ele vai se machucar de novo. Ele não tem comando, tá? Ele não tem também a iniciativa de mudar sistema de jogo. Ele acha que tem que ser sempre no mesmo sistema de jogo. Ele não sabe pegar, por exemplo, ele tira um lateral e põe mais um jogador no meio de campo. Ele não consegue fazer esse tipo de coisa. Ele não consegue. Ele não consegue mudar do 4-3-3 para o 4-4-2 ou para o 4-5-1. Ele não consegue. Ou mudar para o 3-5-2, tá? Ele não consegue. Ou 3-4-3, que também dá 10. Ele não faz variações. Tá? Ele não põe, por exemplo, 3, 4 volantes e solta os 2 laterais para frente. Ele não faz. A gente vê jogo do Santos, ele não tem essa capacidade de alterações de sistema de jogo. Ele não tem. Ele está no último suspiro. Se hoje o Santos toma uma lambada lá de 3, 4-0, não, eu acho que ele nem volta para a Vila. Tudo bem, ele pode ir lá perder de 1-0 ou perder nos pênaltis se tiver, os caras ainda vão segurar ele até o jogo com o Internacional. Mas se tomar uma lambada hoje, ele não passa de hoje. Tá? Eu não estou otimista para esse jogo, não. Gostaria muito que o Santos ganhasse. Não estou otimista. Se jogarem com o mesmo espírito que jogou contra o Bragantino no último jogo, ou contra o Ituano, aquilo não é jogar futebol. Aquilo é fazer a torcida de idiota, tá? Porque não dá para você aguentar um time que ganha o que esses caras ganham. Não é por perder o jogo, tá? O jogo a gente ganha e a gente perde. É como você enfrenta o adversário. Você não pode vender uma derrota tão barata assim, de chutar uma bola no gol do adversário. Tá? Meu, você tem que fazer o adversário sofrer. Perde, mas faz o adversário sofrer. Você não pode perder do jeito que perde. Você não pode ter um jogador que chega dentro da área pequena e não chuta pro gol. Você não pode ter. Depende do que acontecer nesse jogo de hoje, a atitude da torcida em geral vai mudar. Que eles acordem antes do jogo de hoje e saibam o que a gente está vendo aqui do lado de fora. Tá? E tá todo mundo aí sabendo. Eles lá, que estão lá no vestiário ou estão no hotel, muitos até pode ser que assistam esse vídeo ou não tenham a mínima ideia de que alguém pensa assim. Eles podem achar, tá suave. Não tá. Nada suave. Tá? Então é isso. Quem eu escalaria? Quem eu escalaria? Depois eu vou falar quem que ele vai escalar. A defesa eu acho que é meio unânime, tá? João Paulo unânime, Inocêncio deve ir para a direita, Messias, quer dizer, é o Joaquim que vai na direita aqui, Joaquim, Messias, e ele vai com o Lucas Pires. Ele, no meio campo, este meio campo é o que eu colocaria o Alisson, Camacho, Fernandes, 3 volantes mais atrás, na frente eu colocaria na frente dos volantes eu colocaria o Dodi e o Lucas Lima, para fazer um paredão ali mesmo, com Dodi e o Lucas Lima um pouco mais soltos, e lá na frente eu entraria com o David Mendoza, e deixaria no banco, para o segundo tempo, se precisar, Ângelo e Soteldo. Tá? Esse seria um time bem competitivo, só que o Maionese lá, ele não vai entrar com 3 volantes, ele não sabe pensar o jogo. Se ele entra com 3 volantes de marcação, ele pode soltar um dos laterais para apoiar, ou até os 2, um de cada vez, porque o Lucas Pires, lateral esquerdo, ele é melhor no apoio do que na defesa. Agora, se ele tem um volante cobrindo a dele lá, ele pode descer para apoiar pela esquerda ali, e joga com 2. Você pode jogar só com 2 atacantes e com os volantes segurando lá atrás, você soltar um cara para fazer aqueles cruzamentos que ele sabe fazer. Não é verdade? Então, se jogar do jeito que eu penso o jogo,
Se eu fosse o técnico do Santos, eu iria para ganhar esse jogo, e dá para ganhar o jogo. Mas com o Real não dá para você esperar nada desse cara. Tá? Não dá. Eu já fui apoiador dele, sabe? Aquela coisa toda. Já fui apoiador dele, mas não dá. Chega uma hora você fala, para ter o Real aí é melhor colocar o Presuntinho. Tá? Se o Presuntinho não quiser vir, traz o Elano aí. Tem um pessoal aí que gosta de outros caras aí que jogaram no Santos, traz aí. Tá? Eu traria a dupla Presuntinho com Elano, não sei se eles são amigos, tá? Se for, né? Mesmo ganhando hoje, porque o Helman ele já mostrou que ele é um cara. Outro dia o cara estava falando que o Helman é um técnico, um músico de uma nota só. Para mim ele é um músico de nota 0, ele não tem nota, entendeu? É isso que eu penso. Bom, deixa eu ver aqui se falta alguma coisa para falar. Já falei tudo, aqui também já falei. Meu caderno está aqui, não deixa eu esquecer de nada, tá? E aquilo aí, é isso aí. Vamos torcer hoje pro Santos, jogo 7 da noite. A gente assiste o jogo e amanhã a gente vai ver o que vai dar e eu vou voltar aqui para fazer um vídeo para gente, falar... sai, né? Saiu, né? Ou aí a gente vai pegar um pouquinho mais pesado. Não vai passar. Isso não vai passar batido. Uma boa tarde a todos.